A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a mim e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos mais uma vez no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Glória a Deus. Comentarista da lição, o pastor Silas Queiroz. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu e você seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Com alegria na alma, mais uma aula de número 5 do dia 4 de agosto, né? A aula que será postada aí para os amados professores, a aula que também estará no canal para a edificação da vida de todos os amados irmãos, cujo tema da lição de hoje é o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Olha que coisa maravilhosa. O textuário nos ensina: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. A verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e disposição em servir a Deus e a família. Louvado seja Deus. Bom, a introdução diz que o livro de Ruth, ele começa com fome e morte. É uma verdade, não é? Mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz com Ruth, o nascimento de Obed, o avô de Davi. Olha aí, nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história também nos apresenta parte da genealogia do nosso Senhor Jesus, não é isso? E inclui Ruth aí nesta genealogia, e assim também temos o nosso Redentor divino e humano, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já passo o primeiro tópico, o compromisso de Boaz com Ruth, o subtópico no lugar da bênção, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Uma das coisas que a lição vai dizer aqui no primeiro subtópico é o seguinte: Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, né? Uma das coisas que eu falei na lição passada, eu citei Romanos capítulo de número 13, que o apóstolo Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que toda a autoridade que foi colocada acima de nós é constituída por Deus. Se desobedecermos ela, estaremos desobedecendo o próprio Deus. Em contrapartida, se a gente obedecer às autoridades, a gente vai estar obedecendo o nosso próprio Deus. E a gente vai ver aqui que Ruth, ela obedecia à autoridade que no caso foi posta aí por Noemi, né? E pela sua obediência, a gente vai ver que ela sofreu aí, ou melhor, ela adquiriu a graça vindo da parte de Deus, porque a gente vai analisar a Bíblia Sagrada, que existe princípios e existe promessas. Se cumprirmos os princípios, que são os mandamentos da parte de Deus, herdaremos a promessa vinda do céu, que é paz, gozo, né? Liberdade em nome de Jesus. Outra coisa que a lição vai dizer também é que o lema de Ruth, né, era tudo quanto me disserdes farei. E o que me chama a atenção aqui na vida de Ruth é que ela foi uma mulher muito humilde, né? Muito humilde. Ruth teve a humildade de Cristo. A gente pode fazer esse paralelo porque, à luz de Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, a gente vai ver que o apóstolo Paulo também vai dizer: não façais nada por contenda e nem por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Ruth, a gente vai ver aqui que ela considerava Noemi superior a ela. Versículo de número 4 do mesmo capítulo de número 2 de Filipenses vai dizer: não façais nada por interesse próprio, mas pelo interesse de todos. Ruth não estava fazendo ou tomando decisões com interesse próprio, mas com interesse também da sua sogra. Versículo de número 5: que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Versículo de número 6, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando de si mesmo, tomando forma de servo, sendo semelhante aos homens, se fazendo semelhante aos homens. Então Jesus, ele nos impulsiona, nos ensina a praticar
esse lado, né, da humildade, assim como Jesus ele foi humilde, Ruth também foi. Humildade, nós precisamos de entender, né, pastor André, que Jesus, como sendo o parâmetro para nós, ele foi humilde, ele lavou os pés dos seus discípulos. A gente vê também através da biografia dessa mulher uma história linda que também foi humilde. Nós devemos também ser humilde. Humildade para pedir perdão muitas vezes, mesmo estando certo ou errado, né? Humildade para entender que muitas das vezes a gente não vai ser o centro das atenções. Humildade para entender que nem sempre a gente é melhor em tudo, tem pessoas melhores do que a gente. Então a gente tem que ser revestido dessa humildade, porque que a Bíblia diz em Filipenses 2,5, como eu já disse, que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. A lição também vai dizer: não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. A gente vai ver que o que não faltou para Ruth foi oportunidade de se jogar aí no mundo, né? Fazer o que quiser. Mas Ruth, além de viúva, era jovem, ela não se deixou levar por essas coisas, né? Os estudiosos dizem que ela tinha ali aproximadamente 40 anos e é jovem, né, pastor André? Mas ela não se deixou levar seguindo ideologias feministas, como a gente vê hoje, que prega a favor do empoderamento feminino, em favor também da independência da mulher, e a gente vai ver que isso desconstrói o que a Bíblia construiu, de que a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Esse movimento relativista que prega que a família não é ideal para uma sociedade bem-sucedida. Então a gente vai ver que Ruth não foi a favor desses pensamentos contra os princípios da palavra de Deus. Muito pelo contrário, ela fez a vontade do Senhor e, consequentemente, alcançou graça vindo da parte de Deus. Passa aqui o segundo subtópico ao pastor André, a iniciativa de Noemi. Amém, Diácono Gabriel. A iniciativa de Noemi. Como o Diácono Gabriel muito bem frisou sobre a liderança de Noemi, nesse ponto-chave da história, né, que mostra Boaz, obviamente, como uma tipificação de Cristo e Ruth uma tipificação da igreja, nós vamos ver nesta lição. Vamos ver também a obra de Deus, né, sendo trabalhada aqui usando as lideranças, né? Noemi é uma liderança na vida de Ruth, e Ruth, por sua vez, a tipificação da igreja, trabalha com obediência, né? E a iniciativa de Noemi se deu aqui como? Noemi percebeu que era tempo de fazer ali, debulhar as espigas, né? Noemi entendeu ali que a eira seria estendida, era um lugar plano, onde durante a noite as espigas eram debulhadas, fazia ali o serviço final da colheita, e que Boaz estaria ali por sua vez. Então aconselhou Ruth a estar naquele local e proceder conforme um costume da época, deitando-se aos pés de Boaz, com todo o respeito, né? Nós vamos entender esse costume, e o livro mostra muito bem assim, os costumes e os preceitos judaicos da época, que estão sendo aqui, por sua vez, obedecidos, né? Já foi falado aqui que esse é um tempo dos juízes, e o princípio ali, né? Depois que o povo de Israel deixou ali, né, que Deus governasse sobre a vida deles após a morte de Josué, é um tempo em que o próprio texto sagrado diz que cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Mas nós vamos observar neste livro de Ruth um homem de Deus obedecendo às normas, os preceitos judaicos, a lei de Deus, a Torá. Nós vamos ver Noemi voltando para sua terra, uma mulher temente a Deus, orientando por sua vez uma jovem Ruth que era moabita e que se converte ao Deus dos judeus. Então nós vamos ver aí, por sua vez, a Noemi trabalhando a liderança, aconselhando a sua nora, que por sua vez também Ruth obedeceu, né, em todo o tempo, sempre esteve ali sendo orientada por Noemi. Nós vamos observar aqui que a lição disse que era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar de Boaz, demonstrando seu interesse em ser remida, não o interesse como interesse mundano, até porque nós vimos nas lições passadas
que ela se comporta de forma adequada em todo o tempo, a ponto de o próprio Boaz dar um testemunho do que ela havia feito pela sua sogra, deixando a sua parentela, deixando a sua terra, se arriscando para percorrer aquele longo caminho e cuidar da sua sogra, tendo em vista que já não tinha mais o sogro, não tinha mais o marido, enfim, estavam as duas ali a sós, uma servindo a outra, né? Obviamente que a mais nova servia a mais velha, por isso que Ruth ia até o campo colher o restolho ali das espigas que sobravam e, digamos assim, por uma obra divina, acabou caindo ali nas eiras de Boaz, né? Que por sua vez não foi uma coincidência, né? Nós observamos que para o servo e a serva de Deus não tem coincidência, nós trabalhamos com o agir de Deus pela fé, e por fé caiu justamente nas terras daquele que poderia ser o remidor, porque era um parente próximo ali de Elimeleque, louvado seja Deus. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe cobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse a presença de Ruth, louvado seja Deus. Até porque esse era um costume que já havia no meio do povo de Israel. No livro de Ezequiel, capítulo 16, o versículo 8, fala deste costume. Olha só o que está escrito lá: e passando eu junto de ti, viste, e eis que é o tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto. Então era quando alguém estava ali interessado no casamento, tinha esse costume de estender o manto sobre a outra pessoa, louvado seja Deus, né? Nós vamos observar o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento, louvado seja Deus, né? A prática mencionada como metáfora representa o compromisso de Deus com Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vimos neste tópico que Noemi, ela teve a iniciativa de orientar a Ruth a praticar os costumes da época, né? Então não foi feito nada aí por interesse, não foi feito nada com interesses promíscuos, enfim, mas tudo feito dentro da lei, dentro dos costumes judaicos, e assim Deus foi operando e trabalhando para que Boaz, de certa forma, fosse ali o remidor de Ruth e trouxesse a bênção para a casa de Noemi. Amém? Eu já passo então assim o terceiro tópico, respeitando o processo, ao diácono Gabriel. O terceiro subtópico vai dizer, respeitando o processo, né? A lição vai dizer o seguinte: para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir a melhor roupa. Isso está escrito em Ruth, capítulo 3, versículo de número 3. A continuação da lição vai dizer: assim como não excluía a ternura, a santidade, não despreze a beleza, desde que com simplicidade e pureza e moderação. Faço um paralelo aqui com o que a lição vai dizer, com 1 Pedro capítulo 3, onde Pedro ele exorta algumas mulheres, dizendo que o enfeite delas não seja no frisado de seus cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura de suas vestes, mas em um coração coberto, em um corruptível traje de um espírito quieto e manso, que é agradável aos olhos de Deus. Isso são palavras de Pedro sendo impulsionado pelo Espírito Santo, falando a respeito de santidade. Mas o problema é que muitas pessoas eles fazem uma exegese errada desse texto, uma interpretação totalmente equivocada do que o texto está realmente querendo dizer, e eles interpretam da forma de que a mulher ela não pode se arrumar. E isso de maneira nenhuma, Deus ele fala isso na Bíblia, né? A Bíblia diz: o povo perece por falta de conhecimento. A gente vai ver aí, ao decorrer da história da igreja, muitas doutrinas se levantaram, né? Umas doutrinas que acredito que não vai de acordo com os princípios da palavra de Deus. Uma delas é que os antigos, né, diziam que não podiam, que a mulher não podia se depilar, já interferindo no básico da mulher, né, que a mulher ela deve se cuidar, ela deve se arrumar, e meditando
nas escrituras sagradas, vemos que o diabo ele trabalha em dois extremos, tá? E a gente vai aprender sobre isso para não ficar confusão na cabeça, porque a lição está falando sobre isso, sobre a mulher se arrumar. Ruth, ela se arrumou, colocou as melhores vestes, colocou perfume para se encontrar com Boaz, né? E o diabo ele trabalha em dois extremos, na escassez e na exceção, no muito e no pouco. O que é o muito? A mulher, ela colocar um vestido, pastor André, que parece que foi embalado a vácuo, né? Apertadinho. Isso aí é lascívia, né? Deus, ele não aprova. Umas mulheres que, por exemplo, vai se maquiar, fica toda pintada, parece que fez maquiagem com tinta guache, né? E 3, 4, 5 brincos na orelha, isso não é agradável aos olhos de Deus, tá? Mas a mulher que se veste de maneira modesta, porque tem jeito, né, pastor André, da mulher ela se vestir bem sem ser vulgar, né? Não tem? E qual que é a escassez nesse caso? Da mulher, ela, por exemplo, não se depilar, não se arrumar, né, não fazer o seu cabelo. Então Deus, ele é um Deus que preserva a família e com certeza não é da vontade de Deus que sejamos pessoas dessa forma, né, que não prioriza o nosso casamento e não investe nele. Outra coisa que a lição vai dizer: mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não souber esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. A gente vai ver na lei do levirato, o parente mais próximo deveria remir a viúva, mas havia um problema: o parente mais próximo não era Boaz. Boaz só podia tomar Ruth se o parente mais próximo, no caso, a rejeitasse. E vemos ao decorrer dessa história que Ruth, ela se interessou por Boaz e Boaz se interessou por Ruth, e de repente eles estavam sozinhos à noite em um quarto, né? Com certeza o desejo deles era de um se entregar para o outro ali, mas eles não se deixaram levar pelos seus próprios desejos e aceitaram o processo. E quem aceita o processo alcança a graça vindo da parte de Deus. Está sendo humilhado no trabalho? Fique tranquilo, aceite o processo que você vai receber a graça da parte do Senhor. Às vezes é um jovem que está namorando, está passando por um processo difícil. Aguente o processo que Deus, ele vai te honrar, assim como honrou Ruth. Passo aqui, glória a Deus, o segundo tópico ao pastor André: o casamento entre Boaz e Ruth. Primeiro subtópico: concluindo o negócio. Amém, diácono Gabriel. Concluindo o negócio, né, com relação ao casamento que estava em andamento, cumprindo todos esses protocolos, né, que seguiam os costumes judaicos da época, né, como já falei no tópico passado, nós observamos a obediência tanto da parte de Boaz, que demonstra no contexto bíblico ser um homem de Deus, quanto de Noemi, que orienta segundo os costumes judaicos e o temor de Deus, e também Ruth, que se converte ao Deus de Israel e, por sua vez, mostra aí muita obediência, não é verdade, para com os procedimentos da época, para que tudo transcorresse bem, né? O que hoje em dia nós não vemos muito em nosso meio, né? Ninguém mais quer obedecer, né, o que a lei manda, o que a lei diz, correto? As leis estão sendo modificadas, né? O que é certo está se transformando em errado, o que é errado se transformando em certo. Isaías capítulo 5, versículo 20 profetizou isso, e nós temos visto muito isso nos últimos dias, né? A inversão de valores, louvado seja o nome do Senhor. Bom, Ruth teve aqui a iniciativa de sugerir a Boaz, né, que exercesse o papel de remidor. Quando ela se deita aos seus pés ali, ela mostra que ela tem o desejo de ser remida por ele, louvado seja Deus, tendo em vista que ela estava dentro da lei, sendo ela parente ali de Noemi, e Noemi, por sua vez, né, casada com Elimeleque, que era parente de Boaz. Então tudo culminava ali, entendendo, é claro, que tinha ali um parente mais próximo, como já foi declarado pelo diácono Gabriel, mas era fundamental, diz a lição aqui, que ele superasse os obstáculos que havia, né? A preferência do parente mais próximo, que não era Boaz, era um outro, mas Boaz agiu rapidamente
como Noemi havia dito, né, para Ruth: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio, né? E nós sabemos pelo contexto da história que Boaz procurou este parente mais próximo de Elimeleque, correto? E propôs a ele ali um acordo que era feito na época, inclusive, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, para que ele, então, como não era o direito de ser o remidor, passasse a ser. E esse tópico fala da iniciativa de um homem, né? O homem, ele precisa ter a iniciativa no relacionamento. Ainda sou da época de que o homem ia na casa da noiva pedi-la em casamento aos pais. Eu fiz isso com a minha esposa na década de 90, louvado seja Deus. Não faz tanto tempo, mas está escasso homens de atitude nos dias de hoje. Não é um pastor que está falando, nós temos ouvido isso de muitas mulheres nas redes sociais, que está faltando homens de atitude, não é verdade? Infelizmente aí muitos estão deixando essa atitude partir das mulheres, e as mulheres reclamam, elas não acham muito bom esse negócio. O homem tem que ser o homem de atitude no início do relacionamento, ele deve continuar sendo o sacerdote da sua casa no decorrer do relacionamento, né? Eu não posso ver o gás acabar e virar para a mulher e falar assim: vai buscar o gás, né? Então o homem ainda deve ser e continuar sendo o sacerdote da sua casa, louvado seja Deus. E pasmem, né? Mesmo com as mulheres conquistando os seus espaços, o relato que ouço é que as mulheres preferem homens de atitude para se relacionarem e se casarem, louvado seja Deus, né? A lição ensina isso. Olha aqui: todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Vamos entender aqui a exegese do texto. Vaso mais fraco, inclusive é descrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz: vós, maridos, coabitai com elas ou com as mulheres com entendimento, dando honra às mulheres como vaso mais fraco ou mais frágil. Esse frágil ou fraco não é inferioridade ao homem, porque a mulher não é menos que o homem, nem o homem menos que a mulher. Esta fragilidade que Deus fala são nos sentimentos, não é isso? A mulher é mais delicada com o homem, por isso precisa ser tratada com respeito, com zelo, com tato, para não ferir a mulher. Claro que vão vir algumas feministas aí e vão dizer: isso é mentira, isso não é verdade, nós podemos ouvir tudo, fazer tudo, e não é verdade. Nós sabemos que a mulher é uma joia rara criada por Deus, e ela tem sim, tem que ter a sua feminilidade. Então Deus, como Ele é o Criador, Ele cita aqui que o homem deve honrar a sua mulher, porque ela é um vaso frágil, não de fragilidade no quesito inferioridade, mas sim no quesito de pureza, no quesito da mulher ser sensível, e ela precisa ser tratada com respeito pelo seu marido, pelo seu noivo, pelo seu namorado. É nesse ponto que Deus está falando. Por isso Deus fala aqui para tratá-la com honra, não é isso? Quantos homens aí têm desonrado as suas esposas, suas noivas e namoradas, quando tratadas com brutalidade, com falta de respeito, e nenhuma mulher quer ser tratada assim. A Bíblia mesmo narra a história, não é isso, de Nabal, que era um homem tão rancoroso, que tratava tão mal a sua esposa, que infelizmente acabou morrendo e cedendo a oportunidade para que outro se casasse com ela, que no caso foi Davi, né? Então não seja um Nabal aí, seja um homem carinhoso com a sua esposa. Carinhoso também não significa que você deva ser aquele homem, como é que se diz assim, mão leve, né? Carinhoso, mas mulher gosta do homem carinhoso, mas que tenha em si as suas responsabilidades de homem dentro da casa. Não passe as suas responsabilidades como sacerdote da casa à sua mulher. Nenhuma mulher gosta disso. É isso que Boaz estava demonstrando aqui. Um homem de atitude, quando buscou ser ele o remidor de Ruth, mesmo ele não tendo direito, ele buscou ser o remidor, ele foi atrás, ele teve atitude. Amém? Assim eu já passo aí o segundo tópico: resgate e lei do levirato, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. Esse segundo subtópico vai dizer, né, resgate e lei do levirato. A gente vai aprender um pouco sobre essa lei do levirato, né? A lei do levirato funcionava da seguinte maneira, preste bem atenção para você entender.
Levirato vem da palavra levir, que significa irmão. Conforme escrito em Deuteronômio, capítulo 25, versículo do 5 ao 6, se o irmão morresse sem ter deixado filhos, a viúva não deveria buscar ninguém de fora da família. Teria que ser parente mais próximo da família. Ela deveria se casar com o parente mais próximo da família. E esse parente mais próximo teria a responsabilidade das terras, que especificamente falando a respeito de Ruth, seria da descendência de Elimeleque, as terras de Elimeleque. Mas como Ruth ainda estava viva, as terras não iam ficar com ele, tá? Com o parente mais próximo, no caso. Ia ficar para os filhos de Ruth e sua descendência. Preste bem atenção. Se Elimeleque, Ruth, Malom e Quilion tivesse morrido, o parente mais próximo iria ficar com as terras sem nenhuma responsabilidade. As terras iriam ficar para ele. Mas como Ruth estava viva, a herança não ia ficar com o parente mais próximo e sim iria ser para os filhos de Ruth. Quando Boaz ele falou, né, no caso aqui para o parente mais próximo, que ele iria ficar com as terras, né, imediatamente ele aceitou a proposta. Opa, vou ficar com as terras, né? Eu aceito a proposta. Mas quando Boaz chegou nele e falou a respeito das responsabilidades que ele iria ter, tomar Ruth como mulher, suscitar descendência aos Elimeleques, né? No caso, quando Boaz ele começou a falar das responsabilidades que ele iria ter, que não somente cuidar das terras, mas sim suscitar a descendência de Elimeleque, ele viu que não ia ficar com as terras, então ele deu ali uma desculpa, né? Pela interpretação do texto e as entrelinhas, entendemos que ele começou a dizer, né, que não teria condições de ficar com Ruth. Vemos que Ruth não tinha nada para oferecer. Não tinha nada para oferecer. A pessoa que ficasse com Ruth, que no caso se casasse com Ruth, teria que aceitar isso mesmo por amor e por querer ajudar. E é por isso que Ruth ela é uma tipificação da igreja e Boaz é uma tipificação de Cristo, né? Nós não tínhamos nada para oferecer a Cristo, muito pelo contrário, a gente estava debaixo de toda a maldição da lei. A Bíblia vai nos falar que nem povos a gente era, mas João capítulo 3, versículo 16, que é o textuário da Bíblia, vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías vai dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, qual coisa boa viria para Jesus ao morrer por nós? Nada, foi por amor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E a partir de então, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer um versículo que eu amo muito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, assim, a partir do momento que Boaz aceitou assumir essa responsabilidade, a gente vai ver que a vida dessas mulheres mudaram. Assim, da mesma forma, quando Jesus ele aceitou essa responsabilidade, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, fomos libertos e transformados, e nele somos felizes. Glória a Deus. Passa aqui o terceiro subtópico ao pastor André, o registro público. Amém, Diácono Gabriel. O registro público, né? Como eu disse, mais um costume da época aqui. Friso mais uma vez que tudo está sendo feito
de forma legal. Nós vamos observar sempre neste livro a obediência sendo colocada em prática, não é isso? O registro público, quando Boaz procura aquele que teria o direito de ser o remidor, por ser ele um homem ali da região, que era o parente mais próximo de Elimeleque. E como já foi colocado pelo diácono Gabriel, quando é passado a ele as responsabilidades que ele teria com as terras, que teriam que ser ressarcidas, não é isso? Com a Noemi, que era viúva, com Ruth, que ele se casasse, ele já começou ali a tirar o seu time de campo, né? Então, para que Boaz passasse a ser o remidor após esse homem não aceitar as responsabilidades do feito, havia um acordo que poderia ser feito. E o remidor, que era no caso deste homem, ele tirava o sapato do pé, passava este sapato a Boaz, mediante a testemunha de várias pessoas, principalmente os anciões da época, e ali o acordo, o registro público, porque haviam várias testemunhas, estava selado, né? Não tínhamos cartório na época e nem registro de firma. Então esse era o costume judaico da época, né? O remidor descalçava o sapato, um dos pés passava para Boaz, publicamente mediante a testemunhas, e ali o acordo estava feito, né? Ele estava declarando que abria a mão de ser o remidor e passava para Boaz o direito de ser o remidor, aquele que teria o direito. Então, por lei, tudo era feito por lei na época. O povo judeu tinha leis e preceitos, né? As leis mosaicas, tudo para que o povo andasse assim, segundo a vontade de Deus, e para que o povo não tivesse ali atritos entre eles. Tinham leis sanitárias, leis de roubo e furto, leis como essas, né? Na vida precisamos ter leis, não é verdade? Porque sem lei o povo se corrompe, não é isso? Nós vamos observar aqui que o testemunho público, diz a lição, para a remissão e o casamento com Ruth, foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unissona, né? Essa palavra unissona é usada muito no termo da música, para os músicos, que significa em uma só voz, né? Então todos ali em uma só voz aprovaram o acordo que havia sido feito. Então está aí o significado da palavra unissona, para você, professor, que me ouve, né? Todos em uma só voz. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, aí fazendo menção de Raquel e Leia, as mulheres de Jacó, que deram origem às tribos de Israel, não é verdade? Mas nós vamos observar aí que todos em uma só voz testificaram e aprovaram aí o registro público de que Boaz, e todos inclusive nós notamos aqui com muita alegria na alma, porque de certo viam em Boaz um grande homem de Deus, e com certeza ali Deus estava aprovando aquela união também entre Ruth, que mostrava por sua vez ser uma mulher obediente a Deus, aos preceitos, mesmo sendo uma moabita, que se convertera ao Deus de Israel por conta da família piedosa que ela havia ingressado, a família de Elimeleque e Noemi. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras, né? Tudo porque, obviamente, ela, de certa forma, obedeceu. Se Ruth faz uma comparação entre a igreja e Boaz, o noivo, Cristo, aqui diz que ela foi acolhida na comunidade de Israel. E assim também os gentios, aqueles que não são judeus, foram acolhidos na igreja de Cristo. Como nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, passamos a servir o Deus de Israel, Deus dos judeus, que é Deus dos gentios também, porque a promessa estava em Gênesis 12:3, em ti, Abraão, farei bendita todas as famílias da terra. Então, o Deus que é o Deus de Israel, com certeza é o Deus de todos os gentios que o buscam, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Tá aí, como Ruth foi acolhida com grande amor na comunidade de Israel, com toda a honra, nós os gentios também fomos acolhidos na igreja de Cristo, porque o aceitamos como Senhor e Salvador. Eu já passo o terceiro tópico ao diácono Gabriel, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz.
o subtópico Nascimento de Obed, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. A gente vai ver aqui nesse primeiro subtópico do terceiro tópico que vai falar muito sobre a consequência da obediência dessas mulheres, que foi uma vida bem-sucedida, né? Vai falar muito pouco aqui sobre o nascimento de Obed, mas o que eles vão destacar mesmo é a consequência da obediência. E quando olhamos para a consequência da obediência, a gente vai ver nas Escrituras Sagradas que existe consequência para os malefícios que a gente faz em questão de não cumprirmos a palavra do Senhor. E também tem as consequências dos benefícios que vêm sobre a nossa vida como aceitamos, quando a gente aceita não se contaminar, como diz Daniel, capítulo de número 1. No Antigo Testamento a gente vai ver que há o livro da lei ali, né? As 613 leis contidas no livro de Levítico, vai dizer aí a função dele em Levítico capítulo 10, versículo 10, que haja diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o impuro, ou seja, há diferença daqueles que obedecem à palavra do Senhor e daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Estou trazendo esse paralelo, por quê? Porque essas mulheres obedeceram a palavra do Senhor e por elas ter obedecido, elas alcançaram a vitória vindo da parte de Deus. Exemplo, para quem não obedece, 2 Pedro capítulo 2, versículo 6, e condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas para servir de exemplo a todos que praticam a impiedade, ou seja, tem condenação a todos aqueles que não praticam a palavra do Senhor. Mas em contrapartida, em João capítulo 5, versículo de número 24, o próprio Jesus ele vai dizer: eu afirmo a vocês, todos aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Apocalipse 3:10, porque guardaste a minha palavra que provaste a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Eu acho muito interessante, pastor André, a passagem em que agora Moisés ele morre e Deus ele dá a responsabilidade, a incumbência, o dever a Josué agora conduzir o seu povo conforme a sua vontade, e Josué agora precisa de uma direção. E em Josué capítulo 1, versículo de número 8, Deus ele diz: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Ruth, Noemi, Boaz aceitaram obedecer a palavra do Senhor e alcançaram graça, e nesse primeiro subtópico você vai ler ali, você vai ver que elas receberam vitória vindo da parte de Deus, porque fizeram a vontade do Senhor e guardaram a sua palavra no seu coração. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André. Boaz, um tipo de Cristo. Amém, diácono Gabriel. Boaz, um tipo de Cristo. Nós estamos estudando nesse livro de Ruth, obviamente, um contexto histórico que fala de uma família que teve aí, né, uma trágica perca, né, que foi a perca do marido, depois a perca dos 2 filhos. Mas nós vamos observar sempre aqui o trabalhar de Deus. É pela fé que nós entendemos a palavra de Deus e o mover de Deus, sempre trabalhando em prol do quê? Do projeto final, que é o projeto da salvação. E nós sabemos que se Noemi, Ruth ou Orfa não tivessem se casado com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido colocada em risco. Por isso nós vamos ver a mão de Deus trabalhando, o agir de Deus trabalhando. Ora, vejamos, nós que somos cristãos vivemos pela fé, não é verdade? Então, pela fé nós enxergamos aqui que o Senhor Deus trabalhou na situação. Não é verdade? Deus não interfere, mas Ele trabalha na situação, ok? Segundo a nossa vontade. Deus trabalhou na situação observando a obediência de Ruth. Podia muito bem ali, pelo livre-arbítrio, tanto Ruth como Orfa voltar para a casa dos pais, né? Mas quando Deus viu o coração disposto de Ruth a ajudar aquela mulher, que seria no caso a sua sogra, já de idade, a voltar para sua terra natal, ok?
Deus começa ali a trabalhar na situação, ou seja, na vida daquela mulher. Porque preste atenção, Deus trabalha em nossa vida e através da nossa vida. Isso é muito importante entender para um servo de Deus, um cristão. Porque às vezes nós passamos alguns desvaneios na nossa vida, algumas situações difíceis, mas é para entendermos que Deus está no controle, Ele está trabalhando através da situação, ok? Porque o ímpio passa luta, o crente passa luta, né? Lembra daquela passagem de Mateus 7,25, onde a tempestade bateu na casa que estava alicerçada na rocha e também bateu na casa que estava alicerçada na areia, ou seja, as lutas e as adversidades sobrevêm à casa de qualquer um. A diferença é, você está confiante em Deus, está servindo a Deus, está alicerçado em Deus, pode ter certeza que a sua casa permanecerá de pé, como foi o caso de Ruth, não é isso? Vamos ver aqui então por que Boaz foi um tipo de Cristo, né? Noemi já não tinha idade para gerar filhos, não é isso? Uma das três tinha que casar para suscitar a linhagem de Elimeleque, que era ali o chefe, o marido da casa. Noemi, já avançada de idade, não podia suscitar filhos. Órfã voltou para a terra dos Moabitas, como eu já frisei, é isso? E Deus, o Deus de Israel, encontrou em Ruth uma vida que foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão, como eu falei. Deus trabalhou através da vida de Ruth porque viu nela todos esses atributos, né, que vêm de encontro à vontade de Deus, né? Ela abriu mão de voltar para o conforto da casa dos pais, ela abriu mão de muita coisa, e ali foi livre-arbítrio. Ela decidiu, né, praticar o amor e ajudar a sua sogra, e aí por sua vez Deus começa a trabalhar na vida dela e através da vida dela, porque ela vai passar a ser parte da árvore genealógica do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Ela, como um tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Então é fácil entender que ali não foi Deus que manipulou a história. Deus apenas trabalhou na história através daqueles personagens, daquelas vidas, porque são pessoas em que Deus encontrou em Boaz, em meio a uma época que todos faziam ali, que era a época dos juízes, tudo conforme os seus olhos mandavam fazer, uma época de corrupção moral terrível no meio do povo de Israel, mas Deus encontrou em Boaz ali alguém disposto, alguém, como nós vimos, tratava bem seus funcionários, era um homem de Deus, cumpria a lei, era um homem temeroso a Deus, como encontrou em Ruth uma mulher disposta, piedosa, uma mulher obediente, e Deus só uniu os propósitos, não é verdade? Porque Deus trabalha na vida daqueles que esperam em Deus. Assim eu já passo a conclusão ao diácono Gabriel. Glória a Deus. A conclusão aqui vai fazer uma retrospectiva da vida dessa mulher, e a gente vê que há diversos ensinamentos baseados na vida de Ruth, uma mulher que se dispôs a deixar de fazer as suas próprias vontades para cumprir as palavras do Senhor, uma mulher que não se preocupou somente com as suas próprias vontades, mas dedicou a sua vida a uma mulher que, se não tivesse ninguém do lado, provavelmente poderia passar por dificuldades, fomes e até mesmo morrer. E essa mulher, ela se dispôs a se colocar à disposição de Deus, como ela mesma vai dizer: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E a consequência de uma pessoa que se coloca na posição para fazer a vontade do Senhor, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de tudo, é essa, né, pastor André? Uma vida repleta de bênçãos. A gente vai ver que ela casou, a gente vai ver que foi uma mulher feliz, participou aí da genealogia de Jesus, e isso é uma graça, um favor imerecido enorme. Então, assim como essa mulher, que venhamos se colocar na posição, fazendo a vontade do Senhor, não pensando somente em nós, mas também no nosso próximo, fazendo a vontade de Deus, que assim como essa mulher, nós teremos resultado vindo do céu, porque Deus, Ele trabalha em favor daqueles que não são somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Passa ao pastor André para fazer aí as considerações finais do nosso canal.
Amém, Diácono Gabriel, que aula maravilhosa. É uma aula histórica, mas que traz para nós aí muitos ensinamentos de que Deus, ele trabalha assim nas circunstâncias de nossas vidas, obviamente observando como que é o nosso comportamento, né? Então, vamos aprender aqui que mesmo nos momentos de adversidades da nossa vida, Deus está observando o nosso comportamento para que ele possa trabalhar e reverter esses momentos de adversidades em nossas vidas. Fique aí no canal, né, o canal Escola Bíblica, se inscreva no canal, né, dê um like, ative o sininho aí, faça comentários também, não importa se o comentário é negativo, é positivo, vale para nós é a sua interação no canal, tá bom? Seja um inscrito no canal, compartilhe com os amigos, seja um evangelista, mandando esta mensagem para outras pessoas, você estará cumprindo um papel de evangelista, estará ajudando também, fazendo com que este canal cresça cada dia e que a gente possa cada dia melhorar para trazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos inscritos e, como eu disse, envie para outras pessoas para que mais pessoas agreguem este canal e possam ser edificados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.